Caros irmãos e irmãs, paz e bem, é Natal do Senhor. Como diz São Leão Magno, hoje posso começar tudo de novo. Deus nasceu em mim. Reconhece, ó cristão, tua dignidade, não voltes à vida velha. O evangelho de hoje à noite é Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 14. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estava em Belém, completaram seus dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. São Francisco de Assis dizia que hoje era um dia especial no qual nós deveríamos abraçar as árvores, dar comida aos passarinhos, porque foi-nos dado um menino, Deus veio nos visitar. Conta-se que naquele dia todas as coisas pararam por um instante, o universo parou, o mar parou de correr, os rios pararam de correr, digo melhor, e todas as coisas pararam por um instante, houve um silêncio absoluto, porque foi o momento da encarnação. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Hoje gostaria de fazer uma reflexão muito mais daquilo que me vem ao coração, sem tanta preocupação com a exegese, ao pé da letra, a filologia, mas a partir dos padres da igreja. Eles são uma fonte de muita inspiração para a celebração de hoje. Contemplando o texto, é claro que agora foi proclamado. Começamos falando sobre o recenseamento. Euredo diz que um certo edito é feito para recensear também na cidade do Alto, para saber quem de fato está entre os 144 mil lavados no sangue do Cordeiro. E Euredo diz, para entrar numa cidade bem fortificada pelas muralhas da humildade e do silêncio, que transforma armas em arados para rasgar o coração humano. Rasgar o coração, quer dizer, dá ao homem uma dimensão de afeto muito mais profunda, muito mais mística. E o texto continua, que todos iam registrar-se naquela cidade chamada Belém. Belém é a casa do pão, a casa onde os loucos, os doentes encontravam pão e acolhida. Jesus nasce na casa do pão e é colocado numa manjedoura, num mangiatoio, que é um lugar onde se mangia, né, em italiano, um lugar onde se come, porque ele veio para ser comida. Então os mistérios estão todos unidos, a encarnação, o mistério da Páscoa, o mistério do Cristo que se faz pão para nós, estão todos unidos. É também a festa do pão do Cristo, que veio para ser alimento para a nossa vida. Pois bem, continuamos o texto.
José foi para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Santo Ambrósio diz: não é de se admirar que tudo se renove no Natal. Foi novo que uma virgem concebesse. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Que belo! Ângelo Silésios nos alerta: se Cristo nascer 1000 vezes em Belém e nenhuma em ti, permanecerás perdido. Então, atenção, vamos acolher o Natal celebrando o aniversariante. Não façamos uma festa onde tenha tudo, mas falta o essencial, o principal, que é a presença dele. Continuando o texto. Completaram-se os dias e Maria deu à luz o filho primogênito. Ela o enfaixou, colocou numa manjedoura. Os mistérios estão todos unidos, como dizia. Santo Antônio falava de uma única árvore da qual se havia tirado a manjedoura, se havia feito a manjedoura, se havia feito o altar ou a mesa para a última ceia, se havia feito também, é claro, tudo isso uma alegoria muito bela, se havia feito também a cruz e depois a barca para a missão, entrelaçando todos os mistérios a partir desta única árvore, a nova árvore que substitui a primeira do paraíso pela qual nos veio o pecado. Agora esta nova árvore nos dá um fruto bendito e quem se alimenta desse fruto terá vida nova. E o texto continua, que os pastores estavam nos campos e o anjo do Senhor apareceu para eles e os envolveu de luz. O Natal é sobretudo uma festa de luz, mas não de luzes acesas quando o coração está apagado e em trevas, quando há intrigas, rixas, rivalidades, ira e contra-testemunho. Não, o Natal tem que ser uma festa da luz que brota também do coração do homem, luz verdadeira, porque a luz divina veio até nós. Não tenhais medo, diz o anjo. Não podemos ter medo do grande mistério de Deus que se aproxima. Deus vem a nós, diz Anselmo Grum, como criança, para que aprendamos a nos aproximar dele como quem se aproxima de uma criança, com sensibilidade. Ele vem para nos tornar mais humanos, mais belos interiormente. Deus é sensível, dizia o monge do deserto, como se fosse um pássaro, do qual nos aproximamos sem barulho e sem inquietações. Jung dizia por sua vez: nós somos o estábulo, não somos o palácio limpo, esterilizado, a casa bela. Somos o estábulo sujo de palha e de fezes. Este é o nosso interior. Quando não merecíamos, completa o apóstolo Paulo, ainda quando não merecíamos, ele veio ao nosso encontro. Caros irmãos e irmãs, e o texto continua: eu vos anuncio uma grande alegria. Portanto, o Natal é festa da alegria, é festa de júbilo. Alegre-se o coração, aquele que está triste, se alegre. Nos foi dado um menino. E o texto continua: e será uma alegria para todo o povo, um Salvador. Salvador, Goel, né? Salvador, é um trocadilho, né? Jesus, Yeshua, Yoshua, Jesus, Yeshua, Yoshua, é o verbo salvar no futuro. Jesus veio para nos salvar, salvar a toda a humanidade. Ele é o novo Goel. O Goel era alguém que comprava a liberdade de um escravo e o tornava livre, e era celebrado pelo escravo eternamente porque deu para ele a liberdade. Comprava com pratas, com dinheiro. Jesus compra a liberdade do homem, diz o apóstolo Paulo, a preço de sangue. Ele é o nosso Salvador. E o texto continua: isto servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. Caros irmãos e irmãs, Santo Agostinho nos diz algo muito belo sobre esta festa de hoje. Ele diz: o caminho da encarnação
não leva somente para baixo, mas leva para dentro. À medida que conhecemos a Cristo, conhecemos também a nós mesmos, porque Ele é a imagem perfeita do homem que Deus deseja que nós sejamos. Ele é a imagem do homem que nós devemos alcançar, diz Agostinho. São Clemente de Alexandria completa, dizendo: Maria é a concha, da qual Jesus é a pérola divina que recebe a carne. É belo, não é? Muito belo o texto de São Clemente. Gregório de Nissa diz: o boi e o jumento são... O boi é a lei judaica, o jumento é a idolatria. Jesus nasce em meio à lei judaica e à idolatria para libertar aqueles que estão sujeitos à lei e à idolatria, diz São Gregório de Nissa. Caros irmãos e irmãs, possamos celebrar o Natal do Senhor com esta alegria. Viva o Natal, celebre o Natal, seja você uma bênção também para o próximo. Celebrando o aniversário de Jesus, possamos parabenizar o Filho de Deus, porque Ele se fez o caminho para nós, a verdade e a vida. Hoje não pode haver tristeza, hoje é dia de alegria. Feliz Natal para todos e que Deus nos abençoe sempre.